Oi, gente, agora nós vamos falar sobre limites trigonométricos. Então, assim, existem muitos vídeos na internet com a demonstração desse limite trigonométrico aqui, ó. Seno de x sobre x, que o resultado é 1 quando x vai para 0. Eu não vou fazer a demonstração aqui. Se você olhar no PDF, no link lá de baixo, tem uma demonstração de um professor que eu gostei muito do jeito que ele falou. Mas essa demonstração vem através de um pouco de trigonometria e o teorema do sanduíche, que é a ideia de se uma função está entre outras duas, vou desenhar, né? Só uma ideia, né, gente? Imagina que essa função, você tem essa função. Essa é a f de x, essa é a g de x. Então, você sabe que a função do meio, que é h de x, sempre está entre a f de x e a g de x. Isso aqui é uma coisa que sempre acontece. Isso aqui é sempre verdade. Se isso sempre acontece, se isso for para um limite e isso for para um limite, quer dizer que o limite do meio tem que estar entre os limites das outras duas. Ou seja, limite da f de x quando x tende a a, então aqui tem que ser o mesmo valor, da f de x, limite de g de x quando x tende a a, e aí vai manter a do meio entre... Então, por exemplo, se o limite da função de baixo for para zero, e essa aqui também for para zero, quer dizer que a do meio também tem que ir para zero. Aqui tem um menor ou igual, tá? Se esses dois aqui foram para o mesmo valor, esse também tem que ir para o mesmo valor. É a ideia do sanduíche, né? Se essa parte de cima e essa parte for para o mesmo lugar, a do meio tem que ir para o mesmo lugar. Então, é uma coisa bem intuitiva. Então, a demonstração desse limite usa essa ideia desse teorema e usa um pouco de trigonometria. E na internet tem muito material bom mostrando muito direitinho de onde vem. Aí, eu vou chamar a atenção para uma coisa, que é a realização dos cálculos através disso aí. E aí eu quero chamar a atenção porque na internet tem muita resolução errada. Gente resolvendo errado mesmo. Porque é o seguinte, eu não importo de a gente usar macete, mas o macete que a gente usa não pode ter nada matematicamente errado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Todos os processos que a gente usa dentro do limite tem que ser processos corretos matematicamente. Então, se tiver algum processo errado, a gente não pode deixar passar, ok? Então, queria que vocês percebessem, né? Por exemplo, se a gente for substituir aqui, ó, limite de seno de 0 sobre 0, seno de 0 é 0. 0 é 0, então vai ficar 0 sobre 0. Então, isso aqui é um valor que daria 0 sobre 0. E 0 sobre 0 a gente já sabe que é indeterminado, ok? Se a gente já sabe que esse 0 sobre 0 é indeterminado, esse aqui é a mesma coisa. Aqui também daria 0 sobre 0, aqui também daria 0 sobre 0, aqui também daria 0 sobre 0. Aí a demonstração que está lá embaixo no link mostra que esses 4 valores vão para 1. Na verdade, ela mostra um desses valores, eu acho que é esse, mas é fácil você perceber que todos os outros vão para 1. Por quê? Porque tangente é seno sobre cosseno. E aí você faz aparecer esse limite lá dentro, usando as propriedades de limite. Ou seja, todos esses 4 aqui valem quanto? 1. Então, seno de x sobre x, x sobre seno de x, e a mesma coisa vale com a tangente. Mas aqui vai para quanto? 0. Então, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção são para limites que ele não vai para 0. Por exemplo, x tendendo a 30 graus. De seno de x sobre x. Isso aqui vai para 1? Não. Aí você tem que substituir. Quando substituir, entre aspas, né, gente? Aqui vai ficar seno de 30 graus sobre 30 graus. Seno de 30. Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, você volta a raiz no
e aqui 30 graus. Copio o primeiro, multiplico o inverso do segundo. E aí dá 1 sobre 60 graus. Ok? E aí você vai tomar cuidado com a unidade, porque tá vendo o que é 60 graus? Aqui é graus, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, π sobre 2. Não é isso? Seno de x sobre x. Π sobre 2 vai ficar aqui, seno de π sobre 2 sobre π sobre 2. Seno de π sobre 2 é de 90, né? 90 é 1. Então, vai ficar 1 sobre π sobre 2. Copio o primeiro, multiplico o inverso do segundo. Então, ficou 2 sobre π. Ok? Aí, toma cuidado com a unidade, porque a unidade desse cara aqui é radianos, porque tá vendo que não tem a bolinha do grau? Aqui é graus, aqui é radianos, ok? Então, se por acaso deu um limite que aqui não tende a zero, você pode usar isso que a gente vai falar agora? Não pode usar. A gente pode usar esse negócio que está escrito de vermelho? Não pode usar. Então, isso aqui que está escrito de vermelho só vale para seno, cosseno, tangente. Falei errado. Só vale para seno e tangente. Vale para cosseno? Não. Não vale para cosseno. Ok? Então, vamos fazer um aqui com cosseno. Aí, a gente fez esses dois exemplos. E agora, nós vamos fazer para cosseno. X sobre cosseno de x, quando x tende a zero. Coloca um 7. Aí, o que acontece? Quando você colocar o zero aqui, vai ficar 7 vezes 0, embaixo cosseno de 0. Cosseno de 0 vale quanto? 1. Então, aqui ficou 7 vezes 0 sobre 1. 7 vezes 0, 0. 0 sobre 1, 0. Tem problema o zero em cima, gente? Não tem problema o zero em cima. Ok? Então, se for o x não tender a zero, você só substitui. Só pega o valor de x e faz ele tender aquele valor. Se for cosseno, você também só substitui. Só faz o x tender aquele valor. E agora, nós vamos fazer alguns exemplos com seno e com tangente. Vou dar um exemplo com seno primeiro. Limite de seno de x sobre 4x quando x tende a zero. O meu objetivo é fazer aparecer um termo desse jeito aqui. Quando eu fizer aparecer esse termo aqui, eu vou falar que ele vai para 1. Então, esse é quase igual a esse, mas tem um 4 de penetra aqui, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer 1/4 do seno de x sobre x, quando x tende a zero. E aí, o que eu vou fazer aqui com vocês? Tá vendo que esse vezes esse volta nesse? Esse vezes esse volta nesse? Ok? Eu vou pegar o que eu queria. O meu sonho, o que eu estava querendo não era isso aqui, ó. Isso aqui era o que eu queria. Então, isso aqui vai para quanto? 1. Opa. Isso aqui vai para quanto? 1. Vou colocar de azul, para você lembrar que é esse valor aqui de cima. Usando as propriedades de limite, a gente vai falar o quê? Que isso aqui ficou 1/4 vezes 1. Ou seja, a resposta é 1/4. Quando eu fazia pós-graduação, assisti a aula de um professor. E aí ele fazia sempre isso. Eu achei o máximo. Vocês lembrarem. Seu objetivo é o quê? Aparecer isso, isso, isso ou isso. Isso aqui é o que você quer. Mas tem que ser desse jeito. Não pode ser outra coisa. Não pode ser x lá no meio. Não pode ter outra coisa. Então, você tem que mexer nessa fração de modo que apareça um dos 4 coraçõezinhos. Limite de 7x sobre seno de 4x. Quando x tende a zero. O professor Roni, que fez isso aqui. E agora eu copio o coração dele. Aí, o que nós vamos fazer? Nosso objetivo é fazer aparecer o coraçãozinho. Mas, a gente tem o seguinte problema.
Eu não posso mexer dentro do seno e do cosseno, dentro da tangente das trigonométricas. Eu não posso mexer, pegar esse 4 e simplesmente jogar ele para fora, porque é uma coisa matematicamente errada. É aí que esses vídeos na internet aí com macete erram. Então, o que eu tenho que fazer? 7x seno de 4x, quando x tende a zero. Quando x tende a zero, o que eu vou roubar? No lugar do x, se eu colocar 4x aqui, colocar 4x aqui, colocar 4x aqui, você concorda que eu estou substituindo o meu x por 4x agora? Então daria certo do mesmo jeito, não daria? Mas eu fiz um trem aqui, então isso aqui seria o meu objetivo, ó. Isso aqui é o que eu gostaria, porque se eu colocar esse 4 aqui, que fica 4, aqui fica 4, tudo isso aqui vai para 1 do mesmo jeito. Mas esse 4 aqui já existe. Esse 4 aqui, ele não existe, mas ele não faz diferença. Por que ele não faz diferença? Se o x está indo para zero, 4x também está indo para zero. Mas você fez uma modificação dentro da fração. Você colocou um 4 a mais aqui. Se você está colocando um 4 a mais aqui, você tem que tirar esse 4 a mais. Então, você tem que equilibrar. Se esse está multiplicando, esse está dividindo. E agora você pode falar que isso vai para 1. Então, aqui vai ficar 7/4 vezes 1. Ok? Vou escrever mais um aqui embaixo, só para a gente ver uma coisa. Limite de 9x seno de 3x, quando x tende a zero. O que vai acontecer? Eu vou fazer limite de 9... Eu vou deixar esse x aqui tendendo a zero. Não vou ficar fazendo essa modificação, ela não é tão necessária não. Mas você entendeu que a ideia de manter o 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, volta nessa ideia, né? Então, o que eu vou fazer? X sobre seno de 3x. Aí, tá faltando 9, não tá? Então, esse 9 eu vou colocar na frente, de modo que esse vezes esse volta nesse, ok? Mas para achar o coraçãozinho que eu quero, aqui teria que ter um 3. Para esse 3 aqui ficar igual a esse 3 aqui. Então, eu acrescentei esse 3, não acrescentei? Então, aqui eu vou dividir por 3. Então, eu tenho o que eu quero, vou fazer isso aqui para quanto? 1. Sobrou quem? 9 sobre 3 vezes 1. 9 sobre 3, 3. 3 vezes 1, 3. Ok? Agora, deixa eu fazer o seguinte comentário. Vocês perceberam que nesses limites, que usam esse limite fundamental da trigonometria, tá vendo que aqui, ó, é 1x e 4x. Qual foi o resultado? Opa! Cabelo de cá. Aqui é 1x, olha os coeficientes, 1x e 4x. Olha o resultado, 1/4. Olha aqui, 7x, 4x. Olha o resultado, 7/4. Eu nem escrevi no final. Olha aqui. 9x sobre 3x. 9 sobre 3, 3. Olha o resultado. Então, esses limites, desde que começa o limite, eu já sei o valor que vai dar no final. E aí tem muita gente fazendo macete na internet que faz um processo muito errado, que é cortar. Ele corta esse x com o seno de x e deixa aparecer só o 7/4. Então, aí a gente não pode fazer isso, tá? A gente tem que fazer esse processo aqui. Se você fizer na prova sem respeitar o processo da substituição, de fazer esse número de cima ficar igual ao número de baixo, eu não vou aceitar. Porque tudo que você tem que fazer matematicamente correto. Ok? Mas olha só, eu sei o resultado desde o início. Eu sei que aqui dá 1/4, 7/4, 9/3. 9/3 é 3. Tá bom?